Olá, muito boa tarde. Agora são 16 horas em ponto pelo horário de Brasília e você acompanha notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 19 de fevereiro. A operação de busca pelos fugitivos do Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, entrou no 6º dia hoje. A investigação também apura se os presos tiveram ajuda de alguém de dentro do presídio. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que não há prazo para a recaptura dos fugitivos da Penitenciária de Segurança Máxima. Ele falou que quase 500 policiais estão trabalhando nas buscas. Lewandowski acredita que os fugitivos ainda estariam por perto do presídio. Na noite de sexta-feira, os fugitivos teriam feito uma família refém e roubado celulares e alimentos. A casa invadida fica na área rural da cidade e, segundo as informações repassadas pela vítima, os criminosos chegaram pelo mato. Eles escaparam da penitenciária de segurança máxima por um buraco feito na parede de uma cela. Após a fuga, eles utilizaram a mata próxima ao presídio para despistar a polícia. Da Etiópia, o presidente Lula comentou o caso. Ele disse que acredita em ajuda de alguém de dentro do presídio para facilitar a fuga. Nós estamos à procura dos presos, esperamos encontrá-los e, obviamente, que nós queremos saber como é que esse cidadão cavaram um buraco e ninguém viu. Só faltaram contratar uma escavadeira. Eu não quero acusar, mas, teoricamente, parece que teve a conivência com alguém do sistema lá dentro. Como eu não posso acusar ninguém, eu sou obrigado a acreditar que uma investigação que está sendo feita pela Polícia Local, pela Polícia Federal, nos indique amanhã ou depois da manhã o que aconteceu no presídio de Mossoró. O presidente destacou que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já determinou a apuração se houve a participação de alguém que trabalhava no presídio. E vai ser enterrado daqui a pouco, aqui em São Paulo, o corpo do empresário Abílio Diniz, que morreu ontem aos 87 anos de idade. Grandes empresários brasileiros, políticos e admiradores prestaram as suas homenagens ao ex-presidente do Grupo Pão de Açúcar em um velório realizado no Salão Nobre do Estádio Morumbis, do São Paulo Futebol Clube. Vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite, ele ficou internado por um mês no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. Às 15 horas, os portões foram fechados ao público para um momento reservado à família. E agora, às 16 horas, o corpo deve deixar o estádio para o sepultamento reservado apenas aos familiares. Abílio Diniz deixa 5 filhos, esposa, netos e bisnetos. E a insegurança com o dinheiro pode causar estresse financeiro, gerando dor física e sofrimento psicológico. Você com certeza já deve ter ouvido o termo estresse financeiro, uma condição que surge a partir de situações financeiras, como falta, problemas de planejamento entre as entradas e saídas de recursos, causando aquela sensação de incerteza, de impotência e preocupação. A má notícia é que pode afetar pessoas de todas as faixas de renda e está relacionada à nossa percepção e gerenciamento das finanças pessoais e familiares. Um problema que pode causar ansiedade, depressão e outros distúrbios de saúde mental. E mais, quando o estresse financeiro se torna crônico, o que estava no campo mental atinge a saúde física. É muito comum que pessoas com problemas financeiros sintam dores de cabeça e tenham dificuldade para dormir. E lá na frente, após anos sob altas condições de estresse, essas pessoas venham a desenvolver hipertensão e doenças cardíacas, por exemplo. Afinal, o estresse leva ao envelhecimento do corpo através de alterações hormonais e condições que interferem, inclusive, no sistema imunológico. Essa relação entre problemas financeiros e doenças físicas e mentais foi comprovada em um estudo realizado no Reino Unido pela UCL e pelo King's College. Foram analisados 6 fatores relacionados ao estresse: dificuldades financeiras, luto, doença,
divórcio, deficiência e prestação de cuidados. De todos eles, as tensões financeiras foram associadas aos perfis de saúde mais arriscados a longo prazo. Talvez não seja surpreendente que a tensão relacionada às finanças cause danos à saúde, mas saber que o estrago é mais profundo do que imaginamos nos faz buscar formas de resolver, ou pelo menos amenizar os danos. A boa notícia é que é possível sim, é que nem tudo está perdido. É importante ter consciência de que podemos e está nas nossas mãos arrumar a própria casa com planejamento e organização. E nos destaques internacionais, as declarações do presidente Lula sobre Israel, comparando as ações da guerra contra o Hamas às de Hitler contra os judeus, o tornaram persona não grata no país. O ministro de Relações Exteriores israelense exigiu nesta segunda-feira que Lula se retrate. Após declarações polêmicas do presidente Lula, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, convocou uma reunião com o embaixador brasileiro Frederico Meyer. O encontro aconteceu na manhã de hoje no Museu do Holocausto, em Jerusalém. O ministro declarou que o presidente brasileiro é persona não grata no país, até que se desculpe por suas declarações sobre a ofensiva israelense na faixa de Gaza. Acho que as coisas que o presidente disse não são dignas da nação brasileira, que é uma nação gloriosa, e principalmente não são dignas das profundas relações de amizade entre o Estado brasileiro e o Estado de Israel. Além disso, exijo que retire suas palavras e peça desculpas. Até então, ele é persona não grata no nosso país. O presidente brasileiro comparou a operação militar de Israel na faixa de Gaza com um extermínio de judeus realizado por Hitler na Alemanha nazista, o Holocausto. As declarações foram dadas no domingo, durante uma conversa com jornalistas na Etiópia. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. As coisas ditas pelo presidente Lula quando comparou a guerra justa do Estado de Israel contra o Hamas, que assassinou e massacrou judeus, a Hitler e aos nazistas são uma vergonha e são um severo ataque antissemita ao povo judeu e ao Estado de Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também classificou os comentários de Lula de vergonhosos e graves. Mudando de assunto, o governo da Argentina anunciou que obteve superávit fiscal em janeiro pela primeira vez em quase 12 anos. O valor foi de cerca de 589 milhões de dólares. O superávit acontece quando as receitas do governo são maiores que as despesas. O presidente ultraliberal Javier Milei instaurou fortes medidas de corte de gastos no país desde a sua posse. Zerar o déficit público é a principal meta da gestão de Milei e, para isso, o governo tem revisado subsídios e paralisado investimentos públicos no país. A ideia é recompor reservas internacionais para afastar a crise de confiança de investidores internacionais e reequilibrar o câmbio. E mudando também de assunto, a Rússia divulgou que assumiu o controle de uma importante usina na cidade ucraniana de Advika. O local era considerado um dos últimos pontos de resistência na região. O anúncio acontece depois de um final de semana de confrontos que terminou com a retirada das tropas ucranianas da usina. Bandeiras russas foram colocadas em diferentes pontos da cidade. Essa é considerada uma das maiores vitórias da Rússia na guerra. O conflito entre os dois países completa 2 anos no próximo sábado, dia 24. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você. Tchau.